Oi, eu sou a Julie e hoje eu vim contar a história de Helltown, uma das cidades fantasmas mais macabras do mundo. Antigamente chamada de Boston Village, a cidade fantasma, que antes não era fantasma, era uma cidade comum, como qualquer outra antigamente, nos Estados Unidos. Era uma cidade religiosa, tá, gente? Com a maioria das pessoas da cidade, ou todo mundo, não sei, frequentava uma só religião e tal. E muitas coisas começaram a acontecer depois que os maridos viajaram para a guerra, assim, foram convocados lá para a guerra, chamados para a guerra, e muitas das coisas começaram a acontecer desde aí. Desde então, antes ela era uma cidade comum. Até que nos anos 70, no começo ali dos anos 70, a história da cidade ia mudar, ia ter um destino bem diferente. Antes mesmo que os moradores sequer pensassem em entender do que estava acontecendo, o governo ordenou a desapropriação da cidade. Isso está escutando barulho, gente, é chuva, tá? A desapropriação da cidade e imediata, alegando que lá agora seria um parque nacional protegido. Estranho, né? Muitos moradores alegaram agressividade na desapropriação do governo e outros disseram que não tinha escolha, que se não saísse de lá, iria sofrer as consequências. Que consequências seriam essas? Só na desapropriação a agressividade, imagine quais seriam as consequências. Antes mesmo da desapropriação, a cidade vinha chamando muito a atenção, porque existia vários relatos de pessoas que disseram ter visto coisas, de aparições, de criaturas e tal, e era famosa por isso. Essas visões de criaturas e tal, mutantes, começaram a ser visto pelas mulheres que ficaram sozinhas e algumas outras pessoas. A cidade ficou um pouco mais vazia depois com o começo da guerra e tal. Então foram elas que começaram a ver. Talvez as coisas começaram a se manifestar depois que a cidade ficou um pouco mais vazia. Lá diziam que era um palco de rituais satânicos e tal, mas o que chamava mais atenção é os relatos de moradores dizerem que viram criaturas tipo mutantes, sabe? Rodeando o lugar e tal. E uma que chama muita atenção é de uma cobra gigante, tipo piton, sabe? Que eles viam rodeando lá a cidade. Muitas pessoas falam que o rumor dessa cobra, tipo, eles criaram isso para que as pessoas tivessem medo de ir pra lá e atrapalhar alguma coisa que eles estivessem fazendo lá, entendeu? Então meio que essa cobra foi meio criada, mas existe esse... Sim, se é verdade, sim, que é mentira. Teve gente até que disse que viu, mas sabe como é o povo, né? Você me pergunta, tiraram lá, virou um parque, o que aconteceu? Então, depois de muitos anos que eles desapropriaram a cidade, nada foi feito. Lá existe um ônibus escolar, esse dos Estados Unidos e tal, muito famoso, assim, que muitas pessoas diziam ter visto isso depois, tá, gente? Ter visto fantasmas de crianças, de várias crianças e pessoas dentro do ônibus. Então, esse ônibus tem umas histórias que eu até esqueci de comentar no vídeo, que essas aparições podem ser devido ao acidente que aconteceu com o ônibus, depois que era com várias crianças e alguns adultos, e o ônibus, desde o acidente, foi largado e deixado no mesmo lugar, tanto que ele antigamente poderia ser visto com folhagem e tal, com um intuito de abandono. E outra história é que uma família, depois de ser desapropriada lá, não conseguiu dinheiro suficiente para comprar uma casa nova e tal, e resolveram morar lá até conseguir juntar mais dinheiro. Aí não sei qual a história real, mas muitos que conseguiram entrar lá, já que é bem difícil, você até sendo vigiado,
escutaram gritos e choros de crianças próximo do ônibus, e também viram um homem meio que fumando no ônibus, que poderia ser o motorista, não sei quem ao certo é, porque são histórias muito vagas, assim, várias histórias de uma mesma coisa, na mesma coisa. Aí eu não consigo entender. Mas o ônibus foi, de fato, abandonado. O que a gente não entende mais ou menos o porquê, entendeu? Mas muitos dizem que foi realmente o acidente. Muitas crianças morreram no acidente. Mas a alegação de todo mundo, principalmente antigamente, é ter visto mutantes. Também tem gente que viu umas árvores atravessando a rua. Árvore. Esse eu acho meio engraçado. Mas eu teria medo. De árvores atravessando a rua, mas realmente mutantes, assim, coisas no corpo de outras foram as mais faladas. E com tudo isso e tal, muitas pessoas foram lá na cidade para tirar foto e tal. Antigamente, que hoje em dia não. Aí, algumas pessoas dizem que tinha coisa de rituais lá e tal. Mas assim, a conclusão, existem várias teorias de que por que desapropriaram a cidade e tal. São muitas. Antes de falar da teoria, eu tenho que contar alguns acontecimentos que podem ter acontecido lá. Eu não tenho muita certeza, tá, gente? Porque, como eu digo, algumas histórias são muito vagas, assim, não tem uma informação concreta. Existe a história de uma mulher que jogou o filho, ou se jogou, por isso eu falo que não é muito certo, a filha, o filho da ponte lá. E desde então se ouve um choro de criança perto dessa ponte. Existem também ruas e pontes e estradas que não levam a nada lá. Também teve esse acidente do ônibus e teve um hospital, aparentemente, de crianças pegou fogo na região. E com isso muitas crianças morreram e tal. E existe um cemitério lá, gente. E um cemitério que todo mundo diz que é um dos piores lugares lá. Que é horrível, que supostamente muitas pessoas morreram lá devido... Tem pessoas que dizem que era do serial killer, mas também é outra história vaga. Aí muitas pessoas foram enterradas lá. E no final do vídeo eu vou te contar o que pode acontecer. Algumas, assim, não sei se acredito. E tem outras, assim, que fazem sentido. Mas eu não vou dizer qual pode dar um probleminha pra mim. Agora eu vou contar algumas teorias que lá existiu, assim, que existe até hoje e tal. Como eu disse, algumas fazem sentido e outras, pra mim, não fazem muito sentido. Mas, assim, não é meu achismo, né? A primeira teoria é que a cidade teria sido palco de um dos primeiros serial killers. Bom, eu pesquisei e tal, eu não entendi e não encontrei nada. Bom, não sei falar inglês, então, mas mesmo assim eu não encontrei nada falando sobre isso. Então é uma teoria que não é muito válida pra mim. Assim, eu vi que há uma suspeita de ser o Tony Costa, mas eu não tenho certeza. A história do serial killer é bem vaga. A gente tinha um cara lá que batia nas pessoas, eu não entendi muito bem. Então eu vou deixar esse adendo aqui, vou deixar isso meio que de informação, mas que eu não tenho certeza, tá, gente? Teoria número 2. A cidade foi invadida por seres extraterrestres e fizeram... Ai, como que fala? Eles foram invadidos por extraterrestres, foi feita uma base lá embaixo da cidade e tal. Essa é a segunda teoria. Bom, quem acredita em extraterrestre faz um pouco de sentido, né? Uma das teorias que é mais forte, que lá havia uma seita satânica. Lembrando que eu disse pra vocês, lá havia sido palco de vários rituais. Aí que começa o negócio ficar brabo, porque essa seita teria sido formada por líderes muito importantes. Uma coisa que eu não disse pra vocês é que lá, antes da desapropriação, sempre tinha muitos soldados. Porque lá era um lugar bem distante, gente. Então, por que esses soldados estavam lá? Isso é bem esquisito. Por isso essas duas últimas teorias fazem um pouco de sentido, assim.
É brabo. E também outra teoria que também faz muito sentido é de que lá, eles mesmos, os próprios moradores, eram de uma seita. Eles faziam ritual e tal, blá blá blá, e esses soldados estariam investigando. Mas será que não foram eles que disseram isso pra tirar a atenção deles? Pode ser. Porque lá havia uma igreja, suposta igreja, porque eu não fui lá ver com meus olhos, né? Mas tem foto. Está aqui a foto, vejam. Com uma cruz invertida. E você que é fã de filme de terror, você nem é fã de filme de terror, você sabe que cruz invertida é do capiroto. Então, gente, faz sentido essa teoria. Muitas pessoas que fazem parte da religião e também especialistas arquitetos e tal, falam que essa não é uma cruz, é tipo, faz parte da decoração, faz parte da arquitetura da igreja e não tem nada de cruz invertida. Que isso pode ser conversa de quem quer esconder o que realmente é, entendeu? O que realmente acontecia na cidade, meio que tirar a suspeita de outra coisa, entendeu? E eu teria medo de ir lá. Você teria coragem? E a última e a quinta, né? A última e a quinta teoria. Existem várias outras teorias, mas eu peguei as que fazem mais sentido. Mais ou menos, né? Que lá teria sido... Como lá tinha, se não me engano, um trem próximo e tal... A cidade teria sido evacuada, segundo o governo, ou as pessoas, desapropriada após um derramamento de um produto químico. Que produto é esse? Não sei. Mas eu vi algumas coisas, um burburinho que poderia ter sido isso. Que o governo deixou, houve um acidente ali e esse produto químico se espalhou pelo local. E esse produto químico era muito tóxico, então por isso houve as mutações, como eu tinha dito antes. Ai, esse cabelo fica na minha cara. As mutações, as doenças dos próprios moradores e tal. E por isso tudo, tá, gente? Essa é uma teoria de quem não crê muito nas coisas, que por isso as desaparições e tal. E não afetava só os moradores, como os animais de lá, né, gente? Você sabe que o produto tóxico, químico, faz essas coisas. Mas de uma forma e outra, muitas coisas ficaram assim, mas e aí? E o que aconteceu depois? Eles não falaram nada assim, não fizeram nada com o lugar. O fato também que muitas pessoas falam até hoje é por que vai virar um parque nacional se tem nenhuma vegetação, flor ou coisas assim que é para ser protegido. Para você tirar uma cidade inteira de um lugar para proteger uma coisa que não tem, que tem em outros lugares, entendeu? Isso hoje em dia não faz sentido. O fato é que até em 2015, nada tinha sido feito, assim, se eu não me engano. Até que em 2016, se eu não me engano, só em 2016 se tornou Parque Nacional. Veja bem, anos 70, início dos anos 70, 2016. A era da internet, eu acho que bagunçou o que eles estavam fazendo lá. Eu acho que com todos esses rituais macabros, essa seita satânica e tal, fizeram despertar as pessoas que estão no cemitério morta, e sim, por causa disso, ou existem essas assombrações e esses gritos e tal, que esses rituais despertaram isso. Muitas pessoas também acreditam nessa teoria. Embora também que a cidade não existe mais, tá, gente? Deixar claro. Eles demoliram, é uma coisa pra mim. Por que vocês fizeram isso? Quem foi lá antigamente, tirou foto, obrigado por tirar foto, pra gente ver que existiu essa cidade, porque senão eles não queriam que existisse, né? Vocês sabem que uma dessas teorias pode ser a verdadeira, e qual teoria vocês acham que está certa? Existem algumas TVs, documentários que foram lá para vivenciar o que acontece lá do sobrenatural. E aconteceu algumas coisas, tipo, umas pessoas ouviram um choro de criança e uma mulher chorando e tal.
Mas eu não consegui traduzir muito porque tá tudo em inglês, tá? Então não entendi muitas coisas. E lá é proibido de entrar, gente. É bem difícil entrar lá dentro. E lá é bem protegido desde muito tempo. Hoje em dia eu não sei como é que tá lá, mas... A cidade de Helltown ficava em Ohio, Estados Unidos. Uma curiosidade sobre o filme é que tem um jogo na Steam chamado Helltown, de terror, inspirado na cidade, gente, muito legal. Custa R$16,59. Mais ou menos barato, né, para um jogo de 2017, e achei bem legal. E por isso tudo que eu te falei, que ela foi considerada uma das cidades mais macabras, a cidade fantasma mais macabra dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Por esse nome, Helltown. Você vai lá?